Senhor senador Valdemir Moca, senhores senadores, senhores da mesa que me acompanham, primeiramente queria agradecer o convite para vir até esta casa. É com muita honra que eu venho representar a advocacia pública, na compreensão de que a advocacia pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim como a advocacia pública em geral, tem um papel institucional fundamental nessas questões de controle da legalidade. E os senhores vão me perdoar um pouco, eu sou um homem muito prático, né? Então a gente trabalha com muito processo, não se tem muito tempo. E essas questões todas, por incrível que pareça, para mim são de uma simplicidade acaciana e poderiam estar muito bem resolvidas já, houvesse a boa vontade do governo federal, da FUNAI, né? Porque vários órgãos e várias instituições têm. Do que nós notamos a respeito das questões indígenas, nós vemos hoje várias distorções. Nós temos lá no Rio Grande do Sul casos assim que se tornaram quase cômicos, né? De uma demarcação que foi motivada após um ritual com chá de Santo Daime. Nós temos outras lá onde a própria FUNAI reconhece que não havia ocupação indígena, mas que, em tese, eles teriam sido expulsos. Desculpe, como é que foi feita uma demarcação com um ritual? Na pesquisa que fiz a respeito para enfrentar as afirmações do laudo antropológico, eu descobri a tese de doutorado da antropóloga e ela acaba confessando que a escolha da demarcação se deu após um ritual do Santo Daime com pessoas que ela levou para ensinar a tribo a usar o chá do Santo Daime. Porque lá... Tomou um chazinho, dormiu, teve uma visão, né? Exatamente. Isso não... Aí no outro dia acordou e foi lá e demarcou uma área. Né? Obrigado. Esse ridículo mostra a que ponto chega a distorção da interpretação das normas que incidem sobre isso. Há outros casos lá em Sananduva, em outros lugares lá também. Eu vejo no Mato Grosso do Sul também o próprio parecer que houve do Conselho Nacional de Justiça totalmente equivocado, distorcido. Então, assim, eu vou tentar demonstrar para os senhores como isso realmente está sendo impactado. O que se nota também é que há uma gama de interesses motivando as demarcações, dos mais amplos, né, de criar áreas de propriedade comum, de cunho ideológico de extrema esquerda, de interesse em reservas minerais e de áreas de agronegócio de extrema direita, aos interesses mais mesquinhos, como os nossos lá, de simplesmente criar áreas para arrendamento, ou lá em Roraima de criar áreas para exploração de diamante, ou no Mato Grosso, sabe-se lá por quê, se é para arrendar, se é para tráfego, enfim. Há de interesses de todas as gamas sendo abarcadas nesse grande guarda-chuva que é o da demarcação. Bem, lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos a demarcação entre 1911 e 1918. Havia um governo de cunho positivista que queria proteger os indígenas sob a bandeira do humanismo. Então, foram feitas essas demarcações antes do Brasil fazê-las. Então, de 1911 a 1918, foram demarcadas aquelas 11 reservas. Haviam no estado do Rio Grande do Sul, porque lá é frio também, não é tão comum assim muita população, haviam 2.800 indígenas naquela época, e aquelas são as reservas. Hoje, esses pontinhos brancos, vermelhos ali, são as áreas que estão se pretendendo demarcar. Tem 95 áreas pretendendo serem demarcadas. Das 11, foram transformadas em 95. Hoje tem 110 mil hectares, tem mais 150 mil hectares pretendendo demarcação. Rapidamente, assim, sobre o aspecto jurídico, imagino talvez o doutor Gustavo já tenha falado, a guerra jurídica que existe é o seguinte: há uma tese de que o direito indígena seria anterior e sobreposto ao direito brasileiro, e, na verdade, antes da coroa portuguesa não existia direito nenhum. Então, o que tem é o seguinte: com a conquista portuguesa se estabeleceu o direito português. O direito português, a terra é da coroa portuguesa.
Com a lei de 6.001 de 1850, essas terras que tinham sido dadas aos particulares, que não foram usadas, foram devolvidas, chamadas terras devolutas. E nessa lei prevê o seguinte, que dentre as terras devolutas, ou seja, de propriedade da coroa portuguesa, ou no caso já do Império, deveriam ser mantidas as reservas indígenas na posse dos indígenas, onde eles ocupavam. Em 1891, com a Constituição republicana, essa competência passa para os estados. Por isso que o Estado do Rio Grande do Sul demarcou as áreas. Com a passagem lá no Rio Grande do Sul, em 28, da competência para gerir as reservas indígenas para o Serviço de Proteção ao Índio, aquele trabalho bem feito que tinha sido feito no início do século, ele foi todo, de certa forma, estragado e começou assim a serem reduzidas as reservas, exploradas, colonizadas. Na década de 40 e 50, isso foi realmente bastante avançado e muitas reservas foram extintas. Uma CPI da Assembleia Legislativa, e aí o papel importante do legislador, emitiu uma resolução de que essas áreas reservadas deveriam ser devolvidas aos indígenas. E o Estado do Rio Grande do Sul incorporou isso na Constituição de 89 e devolveu aos indígenas essas áreas. Quer dizer, estas áreas que o Estado resolveu e demarcou não tem nada a ver com o artigo 231 da Constituição de 88. Na Constituição, nós temos o seguinte, as áreas indígenas são terras da União, ponto. Isso é um traço muito importante. E o artigo 231 reconhece, dentre as terras da União, as reservas indígenas onde estão ocupadas. Este ponto de estarem ocupados em 88, ele é absolutamente claro. Não há dúvida nenhuma. Aliás, não há dúvida. A quem tiver um mínimo de honestidade intelectual, não há dúvida nenhuma sobre esses aspectos. A área possível de ser demarcada administrativamente é aquela que seja propriedade da União. A União é dona da área. Quem é dono da sua terra pode ir lá e traçar um risco e mudar um quarto, fazer uma mangueira, fazer o que quiser dentro da sua área. Assim, a União pode, dentro da sua área, ir lá administrativamente e fazer um traço. Não, isto aqui é uma reserva indígena. Este artigo não autoriza a que a União venha e faça uma demarcação numa área privada. Não há norma no direito brasileiro que permita um ato administrativo desconstituindo propriedade privada. E essa forçação de interpretação é que tem dado aso a todas essas distorções absurdas que estão sendo narradas aqui. Por que isso? Porque a FUNAI, para fazer as demarcações, tem usado o decreto 1775 de 96, que ele basicamente regulamenta essa demarcação administrativa. Só que decreto, senhores senadores, o senhor sabe muito bem, não regulamenta a Constituição. Haveria uma inconstitucionalidade formal. O que regulamenta a Constituição é lei. E o decreto 1775 de 96 regulamenta o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. E o Estatuto do Índio, como ele trata as áreas indígenas? Ele separa em 4 tipos. As áreas, ele separa nas áreas ocupadas, ele separa nas áreas reservadas, ele separa no território federal indígena e também nas áreas de domínio indígena. Bom, as áreas ocupadas são aquelas que os indígenas habitam. Portanto, é de posse, manutenção. Todas as normas sobre a reserva indígena vêm dizendo isso ao longo do tempo, que os índios devem ser mantidos onde ocupam, onde habitam. Bem, as áreas ocupadas são aquelas que tratam o artigo 231 da Constituição Federal e que trata, por via de consequência, o decreto 1775 de 96. Áreas da União ocupadas por indígenas podem ser demarcadas administrativamente. Ok. E as comunidades indígenas que não têm áreas demarcadas e que precisam de outras áreas, como é que a União faz? É simples. Tem o segundo tipo, que se chama as áreas reservadas, como o Parque do Xingu. O Parque do Xingu não é uma área tradicional, é um parque comprado
demarcado. Como é que se faz, então, área reservada? Na forma do direito comum. Vai lá, compra, desapropria, permuta, faz qualquer ato. Só que, para fazer isso, precisa algumas coisas. Primeiro, precisa pagar o preço justo e antecipado. Segundo ponto, este ato administrativo, ele precisa atender os preceitos constitucionais dos atos administrativos e os princípios que inspiram. Ou seja, tem que ser razoável, tem que ser legal, tem que ser proporcional. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, na área que eu atuo, uma comunidade indígena com 35 indígenas. 35. A FUNAI demarcou 4.230 hectares. Não é razoável. Tal como Palmeira dos Índios, é uma região onde as propriedades têm 10, têm 15, têm 5 hectares, todas pequenas propriedades. E a antropóloga decide que tem que marcar 4.230 hectares para os indígenas caçarem antas e criarem onças. Numa região extremamente populosa, onde esses animais estão extintos há mais de 100 anos. Estas coisas, então, é que permite. Por quê? Porque de uma aplicação legal para uma finalidade lá em cima, é aplicada para outra, que não é isso. O Conselho Nacional de Justiça, eu li o parecer a respeito lá do Mato Grosso do Sul, disse então que lá no Mato Grosso do Sul deveriam ser indenizadas as áreas porque os produtores compraram de boa fé. Mentira, isso está equivocado. Está equivocado. Começou torto, com a demarcação na forma do artigo 1775, tem que extinguir esses processos. Começou torto, não é o modelo. Isso impacta na questão dos motivos determinantes do ato administrativo. O que motivou o ato administrativo foi a demarcação tradicional. Não há demarcação, não há ocupação tradicional, não há demarcação, acaba. Aí quer constituir outras áreas, aí constitui na forma do direito, compra, constrói uma solução de gestão negociada, consensual com a comunidade. Eu tenho certeza, eu conheço o pessoal da área da agricultura, tenho certeza que ajudaria a encontrar uma solução para as comunidades indígenas que precisam. Então, há meios jurídicos já disponíveis para se fazer isso. E mais, o judiciário, no geral, nos julgamentos mais elaborados e mais recentes, tem dito isso com todas as letras. A ocupação tradicional é aquela ao tempo da Constituição de 88. Ponto. E mais, se a FUNAI esbulhou a propriedade privada, se a FUNAI ajudou a invadir, a União passa a ter obrigação de indenizar por desapropriação indireta. O caso Raposa do Sol, os senhores sabem, fez uma série de definições, dentre elas essa do marco temporal, da ocupação de acordo com a finalidade e as 19 condicionantes. Dessas 19 condicionantes, a 17 é uma das mais importantes, né, no momento, para as questões de demarcação, porque impede a ampliação. Bom, agora no julgamento dos embargos declaratórios foi dito que ele não tem poder vinculante. Ok, mas isso a gente já sabia, ele não era uma ação de repercussão geral. Agora, um processo desta profundidade e com essa análise é evidentemente balizador. Então, tem que ser respeitadas essas condicionantes. Tá? Mais recentemente, tem esse julgamento do recurso extraordinário 629.993, e, para mim, ele é muito emblemático porque a relatora é a ministra Rosa Weber, que a gente esperava que podia até adotar a resolução OIT 169, da Organização Internacional do Trabalho, e dizer que os indígenas têm direitos pré-existentes à Constituição, enfim, que têm autodefinição, autodeterminação, que teriam todos esses direitos. Pois bem, a ministra Rosa Weber, num excelente julgado, reiterou com todas as letras: o marco temporal é a Constituição de 88, e o artigo 231 não se aplica à posse imemorial, aquela que está na memória da comunidade e não é um fato. A posse não contemporânea à Constituição não é abrangida pelo artigo 231. Se a União quiser destinar outras áreas, que compre, tal como a legislação já prevê, e que o esbulho gera o dever de indenização. Senhores senadores, eu, para encerrar essa exposição, só quero dizer o seguinte, que a solução jurídica está posta.
Basta que o governo reconheça que está equivocado, que o Ministério Público Federal pare de insistir numa tese desonesta intelectualmente e que se busque soluções efetivas, consensuais e construção. O que nós estamos trabalhando hoje, e os senhores têm um momento crítico da vida brasileira, é com valores republicanos. Nós estamos trabalhando com repartição de poderes, com princípios da legalidade, com direitos constitucionais que estão sendo violados, porque, por mais antipático que possa parecer a uma série de pessoas que defendem o contrário, o direito de propriedade é, sim, um direito estruturante da sociedade brasileira, porque ele é uma vitória de direitos humanos contra o absolutismo. Portanto, senhores, os senhores têm um dever e uma obrigação muito maior do que discutir se há demarcação ou não. O que nós temos é que retomar a ordem do Brasil na questão das demarcações e proteger os valores republicanos e fazer com que a lei sirva para todos os brasileiros, independentemente de classe e de ética e de etnia. Então, muito obrigado, me desculpe pelo tempo que eu tomei dos senhores.